Vamos lá, gente! Estamos aqui no acesso número 1! Gente, olha, para nós, esse momento é um momento muito especial. É um momento que nós temos um convidado especial. Estou aqui também num lugar especial e também ao lado do meu sócio, uma pessoa muito especial. Tamo junto, eu tenho certeza que vai ficar marcado como o primeiro, vai ficar marcado realmente como algo que nós estamos fazendo e vai ecoar para a história aí. Muito bom? Gente, sejam bem-vindos. O Acesso Cast, ele nasceu para poder entregar um conteúdo para você, para poder realmente levar um conteúdo de valor através desses convidados maravilhosos que estão aqui. E realmente, daqui a pouco, o Wendel já vai apresentar o nosso convidado. Mas, claro, o grande presente para nós é saber que vocês fazem parte e sempre vai ter acesso através desse nosso programa, através desse nosso conteúdo. E também, claro, nos siga, o acesso ali, seja nas redes sociais ou em qualquer lugar, você pode ter certeza que você sempre vai estar próximo de acessos. Esse é o nosso objetivo. E aí, Wendel? Então, pessoal, é um momento mais do que especial, né? Não tem ninguém aqui tão habilidoso quanto o nosso convidado, com as câmeras, com a comunicação. É isso então, já peço perdão com antecedência pelos erros, pelos cortes. E é o primeiro, né? É o primeiro de muitos. É um momento super especial. E eu queria antes, né, também de forma até honrar os nossos patrocinadores, Exato, que são a Smart Properties e a SeaConnect Orlando. Então, falar um pouquinho aqui da Smart Properties, que atua com investimentos imobiliários em toda a América, através de leilões de imóveis, de casas e terrenos para pessoas de qualquer lugar do mundo. Se você busca uma forma segura e com baixo risco de investimento para dolarizar seu patrimônio ou diversificar, é só clicar no link da descrição desse episódio para saber mais. E também eu queria, claro, honrar o Giovanni e o Adriano, que são pessoas assim que acreditaram na nossa ideia, acreditaram no nosso projeto, e vocês podem ter certeza que vamos longe juntos. Obrigado mais uma vez e também SeaConnect Orlando. Obrigado por tudo também. Tamo junto, vamos para cima. Isso aí, a SeaConnect Orlando é a plataforma de networking, eventos e estúdio digital para você se conectar da forma certa na Flórida. Também para saber mais, esse conteúdo está sendo gerado aqui no estúdio da SeaConnect Orlando, SeaConnect Studio, e é com grande honra que agora, Charles, agora sim a gente vai falar um pouquinho de quem está com a gente, né? Você deve estar esperando aí. É isso aí. E o nosso convidado de hoje, ele é ator, publicitário, empreendedor internacional de sucesso, casado com a Bianca, pai do Sebastian e da Rebeca. Imagine. Já fez diversas novelas e filmes, tendo sido premiado como ator revelação com o personagem Gustavo, líder da Vagabanda, na novela Malhação. Acho que eu disse tudo, né? Então, quem já passou dos 30, né? Acho que todo mundo aqui desse podcast já passou dos 30, vai lembrar de quem a gente tá falando. Fala pra eles aí, Charles. Seja bem-vindo no Acesso Cast, Guilherme Beringer! Obrigado. Maravilha! Obrigado, pô. Que isso? É isso aí, Gui. Prazer estar aqui com vocês. Que honra. Obrigado, queridão. Honra Obrigado por estar junto mais uma vez. Você realmente é um cara muito especial para nós, porque você é um cara que realmente comprou a visão do acesso e você entendeu também que isso é um propósito, é um movimento e nós estamos realmente assim impactando pessoas e nós ficamos assim super agradecidos de você ser o primeiro e estar aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês, pô. Que isso. Eu que me sinto honrado, é um prazer a gente estar aqui junto, conectando, trocando ideia. Essa apresentação aí, hein, Wendel? Caramba, rapaz. E onde é que você tirou publicitário? Cara, eu acredito que pra dar um up, né? Um up a mais ali. Porque você é um cara que super criativo, inovador, então a gente deu up ali ainda mais. Imagina, né? Pô, imagina. Eu deixei de falar muita coisa, tá? Você que tá assistindo. Olha aí, tá vendo? Quem tem amigo assim, hein? É isso aí. Só fortalece. É isso aí, Gui. Prazer estar aqui com vocês. Como você falou, né? A ideia do movimento, do acesso, para mim tem um gosto de pessoal, né? É pro ser humano, né? Então,
quando vocês me convidaram a primeira vez, né, para estar com vocês no evento e aqui agora nesse nosso bate-papo, para mim é muito... Eu procuro sempre ter significado em tudo que eu escuto, interajo, gosto de prestar muita atenção. Então, acho que quem está ouvindo aqui agora pode ter certeza que a motivação de vocês, a motivação desse movimento, a motivação do que a gente está falando aqui é para poder gerar ou sensibilizar, né, o que as pessoas podem... Né, é possível melhorar, é possível você se fortalecer, é possível você realizar o seu sonho. Romper, né? Sem dúvida. Então é por aí. Vamos que vamos. Tô com vocês. Muito bem, muito bem. Mas eu não sou publicitário não, hein, rapaz? Retirando aí na edição, por gentileza aí, Leandro. Isso. Publicitário. Risca aí. Mas depois eu substituo com mais coisas. Investidor, pode ser? Pode. Investidor. Pode. Então entrou aí investidor, Pode. sai publicitário. Obrigado. Brincadeira, deixa aí, a gente corrige aqui no meio e vamos pra cima. Não, esse ambiente fértil, ambiente da gente estar sempre frutificando. Mas vamos lá, gente. Ó, começando então as perguntas ao Gui, esse queridão. Vamos botar ele numa saia justa hoje. Não. Vai ser uma saia... Gui, ó, a primeira pergunta é uma pergunta muito legal. Que talvez muitas pessoas gostariam de entender melhor e assim, a tua visão sobre isso. A primeira pergunta é se você fosse a pessoa mais próxima do Guilherme Beringer. Como que você se descreveria? Moleque, e aí? Como que eu me descreveria? Isso. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Muito crítico e tenho que tomar muito cuidado para não me criticar a ponto de não fluir. Acho que é importante você ter uma autocrítica, uma autoanálise, mas isso tem que ter limite. E, por outro lado, também, uma característica que eu gosto de colocar em prática, eu sempre gosto muito de prestar atenção, de ouvir, de ler o ambiente. E acho que é muito do meu compromisso de poder, de querer que o próximo também flua, sabe assim? Que a pessoa as pessoas ao meu redor, como que ela pode ser melhor? Como que ela pode progredir? Como que ela pode... Eu gosto de ler o ambiente, fico sempre... É meio que natural. Então, uma característica minha duas características, né? Eu vejo essa questão da autocrítica, que em demasia, que tem que tomar cuidado, e por outro lado também a vontade de aprender com o próximo, com o que está acontecendo, sabe assim? Eu curto. Você já se descreveu em terceira pessoa? Não. Difícil, né? Não. É difícil porque você... até pela minha própria característica que eu acabei de citar, né? Eu estou sempre prestando atenção ao que está ao redor e eu não fico muito prestando atenção em mim. Eu gosto de conectar com as pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de aprender com as histórias. Isso está sempre meio que permeando o meu dia a dia, a minha atitude, a minha caminhada, a minha jornada. Então, eu vejo muito no próximo, né? Isso. E aí, para eu poder me avaliar na terceira pessoa, nunca parei para fazer. Eu sei que eu sou de vez em quando chato, né? Eu falo para minha esposa, chato, mas é excesso de zelo muitas vezes, aí, né? É aquilo que... Tem muito a ver com a excelência, né, Gui? A gente estava conversando aqui no início e você falou algo que remete à excelência, né? Esse cuidado, a gente percebe nas entrelinhas assim, o seu cuidado com tudo que envolve a tua imagem, com tudo que envolve a tua pessoa. Tem que ter, né? Tem que ter. Acho que a excelência tem que ser a gente fazer sempre o nosso melhor, né? Para nós, e a gente está sempre se preparando para poder entregar o nosso melhor, né? Acho que esse tipo de compromisso, de substância, faz a gente estar sempre, né, se desafiando, pulindo, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso prestar atenção, sabe assim?
Então, tem a ver com isso, sim. Tem a ver. Compromisso com excelência, sem dúvida. Muito bom, Gui. Agora a segunda pergunta, cara, é uma pergunta assim que eu, como teu amigo pessoal, assim, eu já escutei algumas histórias. O pessoal, tenho certeza que é muito curioso em relação a isso. Histórias assim que talvez ninguém conheça, mas que o Gui tem lá nas histórias dele, seja ele no trajeto, né, naquela coisa que você, para chegar até a Rede Globo, eu tenho certeza que deve ter ali várias chaves que eu tenho certeza que o público que está em casa, vai se interessar. Fala para nós, talvez, aí uma ou duas, histórias, ou algo que seja assim, que seja uma chave mesmo para possa ajudar essas pessoas. Eu acho que assim, cara, a vida, ela se demonstra na nossa... Ela se apresenta pra gente e a gente vai aprendendo ou não com o que aparece na nossa trajetória, né? Eu tenho várias histórias assim que me vira e mexe, eu lembro até hoje, que são como se fosse uma base, um firme fundamento para poder me apoiar. Então, eu lembro histórias do tipo, quando eu estava no ônibus e às vezes entrava uma senhora, alguém com mais idade, e minha mãe sempre falava isso. Ela falava assim, toda vez que você vê uma pessoa com mais idade, por respeito, ceda o seu lugar. Se não tiver onde essa pessoa sentar, ceda o seu lugar para ela. Então, eu imagino que só esse pensamento, essa percepção, faz você, de alguma forma, avaliar o entorno, o que está ao teu redor, de forma diferente. Pelo menos com respeito ao próximo, com respeito a quem talvez tenha mais idade ou quem tem algum tipo de necessidade especial, sabe assim? Então, essa é uma das histórias, assim, né? De que... e como um bom pernambucano, a gente gosta muito dessa métrica da criatividade. A gente acho que o nordestino tem um pouco dessa coisa musical, né? Musicada, né? Então, eu vi o mundo meio que por um olhar meio criativo, quase como se fosse uma história de desenho animado, né? Então a gente sempre cria uma historinha. O Al Pacino fala muito isso na vida dele de ator. Ele fala que ele é ator de quintal, que ele ia pro quintal e ele ficava lá no backyard dele, meio que criando personagens. E acho que a gente lá em Recife era assim. Então, pô, eu tenho várias histórias. Eu amava pegar ônibus, eu aprendi a curtir pegar ônibus, porque, cara, eu fazia amizade pra caramba, brother. Eu fazia amizade com motorista, fazia amizade com cobrador. Né? Cobrador é brother. Cobrador era gente fina demais. Eu falei, e aí, cobra? O cara, o cara ali achava que era o Rambo, né? Já era tipo cobra, não era cobra. Era só. Então, e aí, cobra? O cara fala, já entendi. Pô, esse cara tá em casa, né, meu? Então, passei várias vezes. Sempre conquistando as pessoas. Dá um mergulho aí, irmão. Com esse shape aí passa fácil. Começo de vida, né, Wendel? Começo de vida. Então a gente... Nordeste, né? Exato. Era assim, eu tive uma infância com muito amor, mas com muito desafio, com muita necessidade, né, cara? Então isso tudo me fez criar um mecanismo de como que eu posso criar oportunidades, como que eu tiro dessa dificuldade e transformo em oportunidade. Minha mãe sempre também falava para eu prestar atenção. Então, às vezes, ia um eletricista na minha casa consertar uma tomada. Ela fala, fica ali do lado, aprende, para ele não precisar voltar aqui da próxima vez. Uau! Entendeu? Nossa. Então, Dona Dulce? Dona Dulce. Olha aí. Sabe a mulher. Então, isso foi construindo. E eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem a noção do tempo, né? A gente fica meio que sem noção do tempo. E como que isso ancora dentro da gente princípios, né? Princípios de você aprender. Não que eu queira fazer tudo, mas de você saber o que está acontecendo, você ter a curiosidade, o respeito com o profissional, né? Hoje, como que se aplica isso na vida empreendedora? Quantas pessoas estão ali, talvez, consertando uma tomada, uma coisa ou outra, né? Em sentido figurado, mas você está ali aprendendo, você está ali observando, você está vendo o quão excelente aquele profissional está fazendo, né? Está fazendo aquele serviço ou aquele produto também, e assim por diante. Então, eu tenho inúmeras histórias, assim, desde as mais desafiadoras às mais engraçadas, enfim. Então, eu tenho várias coisas. Qual o maior perrengue lá na infância que você lembra? Você contou algumas histórias para nós. Caramba, brother. Cara, perrengue, não sei o quanto disso... Eu gosto de trabalhar com a informação real, verdadeira. Eu cresci pobre, mas sempre me senti rico.
porque minha mãe me deu muito amor. Mas eu cresci com muita dificuldade financeira. E em um determinado momento, a gente morou num bairro que teve uma chuva muito forte. E acho que foi um dos maiores perrengues, o que eu mais lembro, assim, como família. A gente acordou no meio da madrugada, estava enchendo muito rápido a casa, a rua. Já não eram mais as ruas alagadas, mas aí a casa começou a entrar água na casa, a gente teve que sair no meio da madrugada com água, né, mais ou menos na cintura, tendo que se virar. Então, eu criança, e eu não me lembro de ter sofrido por aquilo. Foi um perrengue porque é um perrengue em si. Sim. Mas emocionalmente, o amparo, os amigos que nos ajudaram naquela época, o abraço que a gente recebeu, isso tudo foi tão maior que, tipo, eu não consigo sofrer, sabe assim? Você fala, caramba... Se bobear, se divertiu. Muito! Tava nadando, né, velho? Tava nadando. No Nordeste, né, cara? Nadando em casa. Exato. Então, mas foi um perrengue, porque depois, quando a água esvaziou, foi embora da casa, você voltar a ver o resultado daquilo e tal. Então, eu tenho uma memória desse momento como família. A gente acordando de madrugada, saindo, tendo que passar, uma semana fora de casa e voltando aos poucos. Então... E olha que interessante, né, Gui? Você falou agora aí sobre que você era pobre, mas se sentindo rico. Né? Olha o valor que tem, né, uma mãe, né, ou realmente um líder, né, uma pessoa que está ali como responsável naquele lugar. Referência, né? Exatamente. Como é importante o papel, né? Tudo que a mãe, que o pai, né, que o líder, que o mentor faz, você pode ter certeza que mexe com os sentimentos de quem está do outro lado, né? Possivelmente você estava meio a uma enchente, se sentindo que legal, passou, né? Dá para brincar. Olha como faz diferença a visão de quem dá a direção. Sim, né? Porque isso transforma tudo, né? Total. O que eu acho legal a gente falar aqui, porque se fala muito sobre... eu vejo muito na internet hoje as possibilidades de riqueza. Eu acho fundamental o ser humano definir o que é riqueza. Porque a riqueza é diferente de dinheiro. A riqueza é diferente das coisas. Porque... a riqueza ela é uma coisa que nasce dentro da gente, né? Você frutifica. E isso transborda de tal maneira que você... Assim, é quase como... impossível de não acontecer. Porque isso foi frutificando, frutificando, frutificando. E a semente, bem colocou aqui você, é essa. É a semente do amor. É a semente da direção. É a semente de você... olhar para os desafios e saber que existe sim esperança. Não é fácil, mas é simples. Por que é simples? Porque se você complica, você não faz. A simplicidade faz você fazer. Não significa que você não vai precisar passar pelo processo, se dedicar, entre erros e acertos, entre celebrar nos acertos, se perdoar nos erros, ao longo da trajetória. E ao longo da trajetória a gente conhece pessoas tipo Wendel, tipo Charles, tipo você que está assistindo aí agora. A gente trocando essa ideia aqui, a ideia é essa, né? Que a gente possa plantar essa semente, que é possível, né? E Gui, é impressionante isso, porque quando você fala realmente sobre... Você tocou num assunto que talvez o pessoal que vai assistir com certeza vai ser tocado também. Quando a gente está falando sobre princípios, né, porque querendo ou não, você acabou de falar de alguns princípios aqui. O princípio ele iguala as pessoas. Né? Todo mundo pode praticar um princípio. Então, partindo olhando por esse lado, todo mundo pode ser rico. Sim, né? Sim. Todo mundo pode frutificar a partir dos princípios. Sem dúvida. Então, é sensacional. Eu acredito que às vezes a pessoa que está em casa, que vai assistir esse podcast, às vezes ela está acreditando que o caminho que ela precisa seguir
é o que você falou agora, é aquilo que ela olha ali só como fruto das pessoas. Sim. Ou até mesmo alguns que dão como dicas maravilhosas. É. Mas o mais importante realmente são os princípios. E com certeza ela vai chegar próspera em todas as áreas da vida dela e com amor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, isso aí, Cara, pra mim, top. é... Gui, agora mais uma perguntinha pra você, queridão. Vamos nessa. Ai, tá Vamos ficando nessa. bom aqui. Meu, eu acredito, Gui, que você é um cara, eu converso muito com você, e toda vez que eu converso com você, eu vejo várias viradas de chave. Você é um cara que tem viradas de chave. Você teve na tua vida, você já contou algumas pra mim, mas eu acredito que o pessoal que vai assistir esse podcast vai ser de primeira mão. Eu queria muito que você entregasse pra nós mais uma vez, ou algumas, virada de chave que realmente você pode falar que assim, pô, nessa hora eu mudei. Essa hora eu mudei de nível, essa hora que seja eu mudei de país, eu mudei de profissão, enfim. O que você pode falar pra nós na direção dessa pergunta? Cara, eu vou falar com relação à carreira, por exemplo. Eu no processo de desenvolver minha carreira como ator, como artista, a gente recebe muitos nãos. E a primeira vez que você recebe um não, ele mexe muito com a gente. Você se sente rejeitado. É difícil você lidar com a rejeição. Caraca. E como que você se fortalece a partir de um não, a partir de uma rejeição? Quando você encontra em você valores que você consegue colocar em prática. E esses sinalizadores não acontecem num encontro com uma pessoa. Você basicamente vai montando um quebra-cabeça com pequenas peças de valores que vai cada vez mais te fortalecendo. Então chegou um determinado patamar, quando eu estava no processo de fazer meus testes para fazer as primeiras novelas, os primeiros trabalhos, os primeiros filmes, teatro, etc., de que o não era muito pesado. Com o tempo e com o processo de entender cada pecinha que era, né, cada valor desse que eu colocava dentro dessa foto, né, dessa imagem, eu ia colocando essas pecinhas e isso ia me fortalecendo. Chegou um determinado momento que eu descansei meu coração. Porque quando você tem teu coração descansado, você vai agir de um lugar de força e não de fraqueza. Quando o teu coração está confiante de que você vai chegar, que você vai estar nesta foto que você imaginou, você parte de um lugar de segurança e de confiança, e não de vulnerabilidade, e não de fraqueza e confusão. Né? Você tem clareza. E é muito simples. Então, por exemplo, na minha vida eu comecei a dar aula de inglês. Conforme eu ia dando aula de inglês, eu comecei a ver o quanto de valor que eu agregava na vida das pessoas, dos meus alunos, o quanto de amor, de respeito e o quanto que eu poderia contribuir para a jornada de cada um. Porque eu só estava ali fazendo a transferência de um conhecimento, que no caso é o idioma, mas eles estavam se realizando. Isso me deu tanta tranquilidade para fazer esse paralelo, porque enquanto eu dava as aulas de inglês, eu falei, cara, isso aqui me dava uma realização, me fazia me sentir cada vez mais comprometido, importante na minha vida, para mim mesmo e na vida do próximo. Uhum. Então, por exemplo, os médicos, né, quando eu dei aula para umas médicas que precisavam fazer o teste de proficiência em inglês. Quando elas passaram no teste de proficiência, aquilo me deu uma alegria tão grande. Então essa alegria virou como se fosse um repertório emocional. Legal. Onde eu acesso essas emoções para não deixar me abater quando eu recebi o não. Caraca. Então olha a importância de você estar ligado com o próximo. Significado, né? Completamente. Completamente, Wendel. Então, tanto é que quando eu recebi a confirmação de que eu faria o Gustavo da Malhação, cara, foi até um pouco estranho, porque eu falei, caramba, mas, né, porque talvez a expectativa de uma emoção tão grande, mas eu estava tão realizado, tão seguro do que eu estava fazendo, eu estava na minha totalidade, que quando essa outra oportunidade maravilhosa se apresentou para mim, eu pude ver com clareza. E talvez se fosse em outro momento, eu estivesse agindo por um local de fraqueza, um local de vulnerabilidade ou de ansiedade. Então é muito importante essas atitudes que você toma ao longo do processo para te preparar para quando você está naquele lugar, aquele lugar é só teu. Demais. Né?
E ele tem um propósito ainda, né? Porque não é só teu, porque não é só para você, né? Então eu volto a falar, não que eu não me ame. A gente até escuta aquele exercício do coração, de você imaginar um coração, coloque o nome das pessoas e você dificilmente coloca o seu nome. Você sempre coloca o nome das pessoas que você ama e esquece de se incluir no próprio amor, no amor próprio, né? Mas é muito poderoso você tá cara, é simples, é conectado com a gente fala tanto de proposta, mas é do ser humano, né? Eu escutei seu Márcio, né? Seu Márcio era um vizinho meu, ele falava muito dessa coisa da crise de ser humano que a gente poderia passar. E ele falou assim, a gente vai passar por uma crise de ser humano, Gui. A gente passou a Revolução Industrial, as pessoas estavam aí adorando as máquinas, e a gente passa hoje por uma crise de ser humano. E a gente hoje tem a oportunidade, através das redes, né, do que a gente está fazendo aqui hoje, de poder, de alguma forma, ativar, sensibilizar, fazer a pessoa refletir que está em casa, né? Que ela pode, sim, né, ter uma consciência, ter algo diferente. Mas voltando um pouquinho, Gui, cara, você falou uma palavra aí que pra mim, ela marca demais a minha vida e eu tenho certeza que marca a vida de várias pessoas. Talvez nós estejamos no momento agora para falar ao Acesso Cast sobre essa palavra, porque essa palavra ela pode mudar a vida de algumas pessoas. Você falou sobre o não. É interessante o não porque você me fez lembrar uma história. Eu me lembro que quando eu comecei um trabalho, nesse trabalho você tinha que se expor. E todo trabalho, né, você com pouca idade, quando você se expõe, é o que você falou, né? A tendência, nós fomos programados para o não. São mais de 8 milhões de nãos até 6, 7 anos de idade. Então, a tendência natural é quando você se expõe em algo, você já corre primeiro para o não. E por que eu lembrei dessa história? Porque foi uma virada. Total. Essa palavrinha, aprender a trabalhar com o não. E foi uma pessoa que me ensinou. Olha como é importante, às vezes, a experiência de uma outra pessoa, a visão de uma outra pessoa sobre algo tão simples, né? Ele me falou assim, eu todo mal, todo com dificuldade, reações internas, porque eu tinha tomado alguns nãos e eu fiquei com um ambiente muito negativo e com dificuldade de fazer o que eu tinha para fazer. Ele me deu algumas dicas. Eu tinha que abordar as pessoas na rua. Então já é algo também que não é normal para as pessoas. Sim. Ele falou assim, não pense nada. Simplesmente tome uma decisão, uma atitude. Sim. Então aquilo, quando eu tomava a decisão, você não pensava, aí você já estava na frente da pessoa. Sim. Você pulou na frente da pessoa. Meio que just do it, né? Só faz, né? Exato, né? Então esse foi um ponto. E a outra coisa que ele falou assim, no meio de 10 nãos, tem um sim. Isso é ótimo. Então, eu comecei a olhar com outra ótica o não. Então, se eu tomava um não, tô mais próximo do sim. Falta 8, falta 7. E é incrível, quando você muda essa energia, aí começava a vir o sim, Gui. Vinha um sim atrás do outro. Por quê? Porque daí você estava com o estado mental correto para poder desbravar um negócio como aquele. Muito bom, cara. Espetáculo. Aproveitando o gancho, Charles falou do não. Gui, você tomou muito não para poder assumir o Gustavo da Malhação? Boa! Imagina. Conta um pouquinho aí se você Vários. tomou não. Ó, eu ao longo de 5 anos, entre testes para filmes, seriados de televisão, novelas, então durou 5 anos. Então tive que aguentar 5 anos tomando não para poder o sim aparecer em algum momento da minha vida. E aí foi o melhor sim dentro da minha história como ator, que eu guardo com muito carinho, né? Então, eu realmente me senti muito preparado, feliz, realizado. Foi um momento muito especial e o crédito não é, claro, só do Gui. Existia uma equipe de roteiristas, técnicas, atores, figurinistas, produção de arte, diretores, assistente de direção, produção. Cara, uma equipe tão integrada, tão unidade mesmo, sabe? Então,
a energia era única ali, entendeu? Então o resultado foi o que o pessoal acompanhou. O pessoal... Lá vem você. Tô lembrando no começo que você falou, quem tem mais de 30 anos aí... Quem tem mais de 30 anos vai lembrar. Aí, ele e o Charles falando negócio de tempo aqui. Charles, pare com isso, Charles. Cara, mas foi o significado. A gente falou aqui de palavras como a transição, né? Que é uma coisa muito comum. E quem vai estar vindo aqui pro AcessoCast, o AcessoCast vai trazer muitas histórias de transição. E eu, falando de transição, só antes da gente entrar pro próximo bloco, cara, o que é que faz um ser humano trocar uma história de sucesso, que está num pico de sucesso, como aconteceu contigo, lá, Malhação e outras novelas e tudo mais, por uma zona desconhecida, que é a Gray Area, né, que fala aqui nos Estados Unidos, uma zona onde você não tem muito conhecimento. Qual foi o gatilho, né? Houve um empurrão para você poder transicionar e estar aqui hoje? Cara, isso tem a ver com... de alguma forma, o empreendedorismo... o empreendedor, ele é inquieto, né? Ele quer estar sempre inventando alguma coisa, criando alguma coisa. Ele não fica parado, né, quieto. Então, de alguma forma... Eu sempre me enxerguei como um artista empreendedor, inclusive como artista, inclusive como ator, você de alguma forma precisa empreender, né, para a tua própria imagem, para o teu próprio talento, em como você se apresenta, e como você faz alguma coisa diferente, e como você fortalece aquilo que você sabe que você é muito bom, como você fortalece aquilo que você sabe também que você precisa desenvolver mais. Então, eu sempre lembro da história quando minha mãe pediu para eu sair um dia para vender coxinha. Então, essa coisa de sair para vender coxinha sempre me lembra essa coisa do empreendedorismo. Né? Porque eu via minha mãe fazendo as coxinhas. Eu via se comprando os ingredientes até a hora de eu pegar aquele isopor, né? Aquele isopor, subir no ônibus, falar com cobra, falar com os amigos, ir para a praia, vender coxinha. Cara, então, que legal. Chegou um determinado momento na minha vida artística que isso começou a mexer demais no meu coração. E aí, junto com isso, claro, o projeto de família, o projeto de querer estar internacional, de alguma forma... É um outro empreendimento, né? Completamente. De alguma forma, os Estados Unidos, inglês na minha vida, uma vida internacional... O primeiro registro que eu tenho disso não foi através do meu pai, da minha mãe, de alguém. Foi uma coisa que veio de dentro para fora, né? Como que eu posso... de que um dia, né? Não como que eu posso, mas de que um dia... eu estaria num ambiente internacional. Então, minha primeira viagem internacional foi para o Japão. Então, para falar no Japão, não falava japonês, tinha que falar inglês. Então, isso sempre estava na minha cabeça. Eu sempre interagi muito com a comunidade internacional. Então, foi um processo natural de querer empreender nos Estados Unidos, de querer desenvolver uma carreira empreendedora nos Estados Unidos, mas trazendo também essa coisa da criatividade que a arte traz para a gente, né? De vez em quando eu dou umas viajadas, porque é como a gente processa a arte, né? É como a gente processa o subjetivo, é como a gente se inspira. Então, para mim foi muito, tipo assim, uma sensação maravilhosa de que uma etapa estava sendo concluída e de que uma etapa maravilhosa estava sendo iniciada ali, agora casado. Sim. Né? Com o desejo de ser pai e com um drive, cara, de querer criar, de querer inventar coisa, de querer conhecer mais pessoas, entendeu? Muito bom, muito bom. E também só para posicionar a audiência, né, o primeiro AcessoCast, a gente está falando e produzindo o AcessoCast direto de Orlando, na Flórida. Então, às vezes, a gente fala um pouco algum termo em inglês e tudo mais. Transição do Gui, né? Hoje ele está mora 12 anos nos Estados Unidos, Gui? 13 anos. 13 anos, algum tempo, a maior parte do tempo na Califórnia, hoje nos Estados Unidos também aqui em Orlando. E para a nossa audiência saber, né? Que estamos aqui na terra do Mickey. E vamos lá, Charles, só para deixar ele saber. Vamos para cima. Vamos lá, Gui, agora, olha, vamos pro segundo bloco. O Wendel tem algumas perguntas. Segura aí que agora o negócio tá começando a esquentar.
Então você tem que estar junto com a gente aqui. Ele tava quietinho até agora. Vamos pra cima. O Wendel vai fazer algumas perguntas aqui agora. Isso aí. Foi só um warm-up, só um aquecimento. Manda lá, Wendel. Então, manda para todos aí. A gente falou um pouquinho aqui de transição, oportunidade, não, negativas, né? Coxinha, muita coisa aconteceu, né? Praia de Olinda, né? O Gui não falou, mas eu sei que essa praia lá isso era aí. lá em Olinda. A coxinha eu fui vender lá em Olinda. Então passava o isopor e ele por debaixo da roleta, na verdade. É isso aí. Era só o Do chutinho. cobra. Do cobra. Gente fina, valeu, cobra. Tamo Cobra, junto. um abraço aí, direto de Orlando. Gui, a pergunta agora é sobre oportunidade, né? A gente falou de transição e sabemos que você abriu mão ali da carreira naquele momento para vir empreender aqui. É um cara, um empreendedor hoje também de sucesso na América. Falando de oportunidade, né? Como enxergar o que ninguém está vendo, né? Essa oportunidade de um novo estilo de vida. Para você, é uma questão de uma decisão pessoal ou é algo que bate na sua porta? A oportunidade é algo mais pessoal que você se determina a criá-la ou ela pode vir e você tem a chance de subir, montar e ir embora? Eu acho que a oportunidade está muito ligada à visão. Se você não tem uma visão de futuro clara, dificilmente você vai tomar as atitudes, vai ter as decisões para você criar suas próprias oportunidades. Então, tem um dizer bíblico que fala, né, que sem profecia o povo se corrompe. Então, quando você tem uma visão de futuro, você passa a ser íntegro, inteiro, você passa a ser cheio, você passa a estar sempre com... E aí é o drive, né, do cara, né? A gente tem a energia suficiente para poder colocar em prática as atitudes, as decisões necessárias para a gente chegar e criar essas oportunidades. Agora, ao longo da trajetória, eu gosto de falar que tem porta dentro de porta. Bacana, interessante isso. Sacou? Tem uma porta que você abriu, mas dentro dessa porta tem outra porta. E assim vai. Então, quando você está conectado com o teu talento, conectado com o teu... com o que você... você tem claro na sua vida o que você está aqui para fazer, né? A tua missão, a tua realização, dentro da uma porta que você abriu, outras podem se abrir. E aí uma oportunidade, sim, você passa a criar mais oportunidade, e aí tem oportunidade também que se apresenta. Então, eu acredito que a oportunidade ela começa dentro da gente, mas quando você vai criando várias oportunidades, você está num patamar que você está com a tua mente tão... partindo de um princípio de abundância, que tem várias outras oportunidades que vão aparecer para você. Pô, Gui, e você falou agora de uma coisa, cara. Quando você fala sobre realmente abrir porta, né? Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas, quando elas se deparam com uma oportunidade ou com uma porta, elas muitas vezes elas desmerecem essa porta. Porque às vezes elas não têm a visão adequada, que normalmente algumas oportunidades elas não aparecem de maneira... Eu costumo dizer que você tem que abrir um pouquinho o caminho, andar um pouquinho para procurar entender o nível dessa porta, dessa oportunidade. Sim. Então, eu tenho certeza que muita gente, às vezes... Não, então uma coisa que você fala, né, que a gente, nos nossos bate-papos, a gente já falou muito sobre isso, né, Charles? Que, e a gente não tá ansioso. Porque, por exemplo, né, eu tenho certeza que para o Wendel, várias oportunidades que se apresentam como oportunidades batem na porta dele todo dia. Essa é uma oportunidade. Vem comigo, vem comigo. Mas aí cabe ao Wendel parar, pensar, buscar essa sintonia fina e agir só, né, fazer esse movimento que você fez assim. Deixa eu ver isso aqui direitinho como é que é. Né, para você não ser... Todo dia, toda semana tem oportunidades que estão acontecendo para você. Quando eu cheguei aqui na América, tinha um amigo que falava, ele era um cara super focado, inclusive lá da mesma cidade que eu, e ele dizia que é um mundo, aqui realmente, na América, é um mundo de oportunidades. Não faltam oportunidades, principalmente em relação ao trabalho. E ele disse que o foco dele era ter a família e se legalizar e ficar tudo ok para ele e para a vida da família. Então ele se via como que fosse num terreno baldio, cheio de mato, crescido, né? E ele tinha que ir abrindo. Vinha as oportunidades, ele abria e seguia reto. Então acho que tem muito a ver. Total. E vocês falaram aqui, poderia ser até um conceito, porta sobre porta, né?
Porque realmente o Charles disse que aquela porta, às vezes o cara abre mão, mas mal sabe ele que tem outra porta lá dentro. Sem dúvida. Então é muito bom isso aí. Sem dúvida. Maravilhoso. Muito bom. Bora pra próxima. Vamos lá, Wendel. Então, Gui, falamos aqui também sobre esse mesmo assunto. Como que a gente pode sair desse looping, da zona de conforto, né? Porque, poxa, quando você tem descanso, comida, lazer, tá tudo bem. E você viveu lá uma zona de conforto até acima da média, eu poderia dizer. Como que a gente faz para nos empurrar nós mesmos? Tem um termo aqui que fala push yourself, né? Para você sair desse loop e querer empreender em algo novo. Eu sei que existe aquela coisa da criatividade, do artista, do empreendedor, mas como você falaria para alguém que está assistindo hoje, ou no Brasil, ou aqui na América, ou qualquer lugar do mundo, se forçar a não, como o Charles gosta de dizer, não ser medíocre, na questão de estar na média, né? De querer mais. Até porque o acesso ele tem muito a ver com essa coisa de renovar a mentalidade, para saber que você pode fazer mais do que lhe foi dito. Vamos pegar o gancho do que vocês já falaram para mim como acesso, né? Vamos lá, mentalidade vencedora. Sim. Se você pega um cara que faz um MMA, um cara que é um UFC fighter, ele não vai medir esforços para fazer o treinamento ou encarar tudo que ele precisa encarar para poder chegar no dia lá da luta dele. Ele vai entrar ali com a mentalidade vencedora. Sim. Então, quando você tem... a gente volta para aquela ideia de visão de produto final. Quando você tem a ideia do que, né, a visão, quando você tem a ideia de onde você vai chegar, de destino, então a trajetória, todo o sofrimento que a gente passa faz parte dessa trajetória. Mas você tem tanta convicção de que você vai entrar para vencer, que isso aqui ele passa a ser... você consegue superar esses problemas, esses desafios de uma forma mais positiva. Não que você não sofra. Quantos jogadores, quantos atletas se machucam, mas ainda assim vão se tratar e querem continuar ou no campeonato, ou numa luta e assim por diante. Mas é por quê? Porque a mentalidade vencedora faz a gente ter essa visão de produto final, faz você enxergar onde você vai estar e você, a todo momento, você está lidando com a vitória. Você não está lidando com a derrota. Você está a todo tempo lidando com a vitória. Se você perguntar, claro que na hora ali, você fala, poderia ser melhor, queria o cinturão, queria a medalha, queria isso. Mas o teu processo é de vencedor. A tua mente é de vencedor. Por quê? Porque você não lida com a derrota. Agora, se você vai ganhar ou perder, fica a critério de... Existem outras variáveis, mas você tem que ser inteiro. E é isso que a mentalidade vencedora traz pra gente. A mentalidade vencedora traz pra você a certeza da vitória. Não importa o que vai acontecer. Importa que você vai vencer. E essa vitória, ela acontece dentro da gente, né? Você se sentir vencedor. E a gente vai se abater. Vai ter dia que você vai treinar com mais vontade, com menos vontade. Vai ter dia que você vai ter que passar por situações mais difíceis. Vai ter dia que você vai precisar chorar. Vai ter dia que você vai precisar pedir ajuda. Você vai ter que ligar, você vai ligar para um amigo, para alguém que você sabe que você pode contar. Vai ter hora que você vai ter que olhar para os céus e falar, me ajuda, papai. Uhum. Então, quer dizer, mas isso, em momento algum, você vai questionar a sua vitória. O que eu queria que ficasse claro para a gente aqui e para a nossa audiência aqui, o pessoal que está ouvindo, é que você é vitorioso. Você com a mentalidade vencedora. Então, quando eu penso no acesso e vejo todos os empreendedores, o movimento que vocês estão fazendo para poder dar apoio, suporte, instrução para os empreendedores, é muito precioso isso. A gente saber com quem contar. Né? Algumas lições que eu aprendi na vida que era assim. Sempre conheça alguém na cidade que você possa tomar um copo de água. Não era pelo copo d'água. É porque você, ao tomar o copo de água, você vai, de alguma forma ali, trocar uma ideia. Vai se relacionar. Legal, né? bom demais. Vai se relacionar. O Gui, e agora sim, cara, você entrou no... Vou ter que fazer um jabazinho do acesso aqui. Cara, você falou sobre mentalidade vencedora, né? Realmente, nós trabalhamos muito forte dentro do acesso à mentalidade vencedora. E claro que isso não serve... Isso serve para qualquer pessoa, independente dela ser empreendedora ou não. Mas a mentalidade vencedora, ela muda o jogo da pessoa.
né? Quando você realmente, que nem o acesso, né? A gente trabalha transformando. A ideia é o quê? Transformar a mente do cara. O que é transformar a mente? O que você precisa fazer para transformar a tua mente? Porque você ser um empreendedor, você ser um desbravador, você precisa realmente ter uma mentalidade desbravadora. O que é uma mentalidade desbravadora, né? É você, aquilo que você falou agora, é você, de repente, no momento difícil, você passar por cima do teu orgulho, você criar hábitos de realmente ser mais positivo. Eu tenho uma mentorada, né, que tá lá no Brasil, e teve dias que ela me mandou mensagem num estado mental não tão vencedor. Aí qual que é o meu papel que talvez na minha mente já foi consolidado? Claro que isso não significa que a gente tem vitórias em tudo, mas foi consolidado a mentalidade vencedora, é você influenciar aquela pessoa a voltar pro trilho, porque é um trilho. Total. A mentalidade vencedora, ela é um trilho. E você ficar dentro do trilho é um desafio muito grande. Porque nós temos a tendência ao quê? A sair fora com o nosso trenzinho. E daí é o que eu sempre falo, né? Nós temos que estar perto de pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? Pessoas que realmente nos colocam para cima, pessoas que querem de verdade o nosso bem. É você realmente estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? Muito bom, Gui. Sem dúvida. Top. Eu sou até suspeito em falar aqui, o Charles, realmente, a gente tem essa conexão e somos bem diferentes, né, em termos de personalidade. E me admira essa mentalidade vencedora e desbravadora. E essa analogia que ele fez do trem, eu vi claramente. Eu conheço a mentorada e ela está tendo um resultado incrível. E eu vi o trenzinho realmente saindo, igual aquele trenzinho de criança que pega pro outro lado assim, que era para ir reto, né? Sim. E aí, poxa, você faz um ajuste, ele é bom nisso, ele é bom no ajuste fino. Uhum. Esse ajuste fino que você faz e aquele trenzinho que estava indo embora volta pro trilho, né? Perfeito. Então, isso tem muito a ver com o nosso coração. Geralmente esse ajuste não é tão agradável assim. Já vou avisando você que, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma dica poderosa, né? Muitas vezes é um puxão de orelha, né? Muitas vezes você chamar a pessoa para assumir o compromisso com a palavra dela. Isso. A palavra perdeu o valor, Gui. Você falar para mim que você está aqui, você falar para mim que você vai fazer aquilo, é fazer aquilo. Sim. As pessoas tratam, por exemplo, uma meta pessoal. Ela tem uma meta na empresa dela. Tem gente que trata aquilo como se fosse assim, é um sistema, né, comercial, de um negócio. Não, para mim isso tem a ver com palavra. Quando você declara a tua meta, você tem que cumprir aquilo que você declarou que você vai fazer. Sem dúvida. Então, quando a pessoa ela começa a entender que no jogo dela como empreendedor, falando agora do empreendedor que a gente estava falando até agora aqui sobre isso, ela começa a ter outro nível de resultado, porque ela começa a trabalhar primeiro interno, para depois trabalhar qualquer coisa externa dentro do negócio dela. Muito bom. Muito bom. E aí, Wendel? Uma última pergunta desse bloco, né, para o Guilherme. A gente bate papo, se relaciona aqui em Orlando e é sempre, poxa, incrível falar com o Gui, a criatividade, a forma que ele vê as coisas. E ele participou do último evento do Acesso 360 aqui em Orlando e foi uma das, para muitos, a melhor palestra e para nós, como organizadores, uma das melhores palestras, quiçá a própria melhor palestra. Então, o que é que me chamou a atenção? Numa das lives, você falou dos 3 Cs. E aquilo ali, a gente teve feedback de audiência, de pessoas que assistiram e tudo mais. Eu guardei aquilo ali. E como a gente está falando aqui de hacks, né? Hacks, novos drives para instalar na mente e tudo mais. Fala um pouquinho para nós desses 3 Cs, para quem está assistindo agora. O que é que eles são, como foi que eles surgiu e como você aplica eles até hoje? Esses 3 Cs eu estava numa palestra uma vez, não é de autoria minha, e esses 3 Cs falavam sobre conflito, confronto e conforto. Uau! Que quando você tem um conflito, você deve confrontá-lo. E uma vez que você confronta o conflito, você encontra o conforto.
Então, eu passei a aplicar isso na minha vida, em tudo que eu posso dentro da minha jornada, tanto artística quanto empreendedora. O que eu acho que muitas vezes a gente não coloca em prática é que quando às vezes existem pessoas que querem ou que evitam o conflito. Sim. E aí, se você evita o conflito, ele sempre vai estar ali. Você nunca lidou com o conflito para poder aí sim chegar, né? Confrontá-lo e chegar no conforto. Então, são os três... É fácil de aplicar, né? Tem um conflito? Opa, peraí. Deixa eu ir aqui. Deixa eu resolver. Como é que é isso aqui? Vamos lá, peraí. Opa, vamos resolver? Como que a gente resolve? E com pessoas? Aí com pessoas... o ser humano, cara, ele exige... A primeira conexão do ser humano chama-se compaixão, né? Amor, compaixão. Você olhar para o próximo como se você... né, se fosse você. Se dói em você, tem que doer em mim. Se dói em você, tem que doer em mim. Então, quando você tem esse cuidado, né, de poder ter amor, respeito, compaixão, sentir pelo outro, eu acho que você tem uma grande vantagem em acessar quando você tem um conflito com o próximo. O que dificulta muitas vezes numa situação como essa com pessoas é quando a outra pessoa não quer resolver o conflito. Quando ela não tem um interesse em querer resolver. Mas a partir do momento que que as pessoas partem de um princípio que elas têm um interesse em querer resolver o conflito, existe sim, né, o fato de você estar ali no meio daquele conflito, ter que confrontá-lo, mas o conforto é certo. Mas para mim, a conexão vem através de... Deixa eu tentar sentir o que o outro está passando. O primeiro passo que eu vejo é você se desarmar. Peraí, vamos tentar se... Porque a maioria... Empatia, né? A maioria das vezes, esses conflitos não é... Orgulho. Também, mas se torna complexo porque você não resolveu, não matou o problema no ninho. Não matou o problema na origem. Sim. Então isso vai criando um negócio que aí você tem que desconstruir tudo que foi criado ao longo das omissões. Ao ponto de você ser proativo, você está reagindo a uma situação. Então, eu vejo muito dessa forma, né? Para você aplicar o conflito, confronto, conforto, a compaixão, a empatia, como falou o Charles aqui, com o ser humano. Muito bom, Gui. Muito bom. Agora, vamos falar de novo sobre os nossos patrocinadores. Olha aí, ó. Se Conecte Orlando, o Lê que tá aqui. Lê, mais uma vez, obrigado. Para nós é uma honra estar aqui nesse novo espaço. Enfim, tamo junto. Já somos parceiros, né? Somos parceiros e tenho certeza que grandes coisas aí estão por vir, né? E queria deixar para o Wendel falar dos nossos amigos Adriano e Giovanni. Não, você vai falar, só que antes eu queria falar sobre essas duas pessoas. Olha, eu admiro a visão empreendedora desses dois. E realmente eu quero dizer que cada vez mais que eu conheço vocês, não é só porque vocês estão nos patrocinando, não, somos parceiros, é pela visão que vocês têm em relação ao negócio de vocês. Não, então fala sobre o negócio deles, Wendel. Então, a Smart Properties, ela, para muita gente que não conhece ou que já ouviu falar de leilão de imóveis, a oportunidade que você tem de poder investir de forma... Só uma pausa. Negócio interessante, né? Leilão é um dos Rapaz, eu já tinha ouvido falar sobre leilão aqui, mas não assim, sabe, agora, querendo ou não, a gente conhecendo um pouco mais eles, né? Entendendo melhor como que é o negócio deles. Como faz sentido, você que está aí nos assistindo, procurar entender um pouco mais, que inclusive vai ter link no... Sim. Vai ter link Vamos ter link na descrição aqui. Descrição. Da Se Conecte Orlando. Tá produzindo aqui esse podcast, tem o espaço próprio, tem também uma plataforma completa de networking e também no link da descrição desse episódio da Smart Properties para você investir com baixo risco em imóveis, né, terrenos aqui na América, de qualquer lugar do mundo, né? Você pode estar investindo de valores muito baixos e com baixo risco também. Então, para saber mais, clica no link da descrição da Smart Properties, Se Conecte Orlando e vamos lá.
Eu acredito que o Wendel, com esse perfil dele, comportamental, que ele fala tanto, ele tá começando a se tornar um vendedor andando com vendedor, viu? Ele tá vendendo cada vez melhor, rapaz. O ambiente é sempre superior ao indivíduo, né? Muito Não, bom, você tá muito bem, bom. sim. Com esse sobrenome? É isso aí. Agora vamos lá. Wendel Brasil. O Wendel Brasil, cara, isso né? aí. Já começa... Chega chegando, né? Muito bem, muito bem. Chega chegando. Mas vamos lá, Gui, pra gente finalizar aqui, eu tenho aqui uma programação de pergunta, mas ela não vai ser o que tá na programação aqui. Vamos conversar. Cara, pra mim veio um outro negócio muito forte aqui pra gente entrar no caminho pra poder estar encerrando aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo. O Gui, é o seguinte, cara, eu vejo o seguinte. Primeira coisa, eu queria te dar os parabéns. Eu acredito que talvez você já saiba do que eu vou falar. E se você não souber, que você marque no teu coração agora o que eu vou falar pra você. Eu vejo que você é um cara que você tem uma grande missão. Que talvez ela pode ter começado nas telinhas, ela pode talvez, por onde você passa, você deixa o seu rastro, mas verdadeiramente eu acredito que você tem uma grande missão. Você é um grande comunicador, né, que realmente Deus te colocou ali num processo de TV Globo e tudo, para você chegar onde você chegou agora. Eu acredito que a história real mesmo, não nas telinhas, ela vai começar agora. Por quê? Porque eu acredito que você tem realmente uma grande carreira, que essa é a tua linguagem, nesse novo mundo, que você já começou a pisar e ainda tem muitos anos pela frente, muitas pessoas para serem impactadas através da sua vida, né? Então a minha pergunta é assim: qual que é a tua visão em relação a essa nova fase que você está vivendo? Porque você é um cara que eu percebo que vive a vida. Você tem uma energia muito boa, você tem uma família bacana. Pô, eu vejo você ali, a gente vai nos nossos grupos ali de estudo, você é um cara que está sempre participando, sempre influenciando as pessoas, você é um líder, né? Então, assim, com essa liderança, com tudo isso que você tem, com esse momento que você está, qual que é a tua visão sobre essa nova fase que você está passando? Obrigado pelas palavras. Ressoa demais com o que está dentro do meu coração. E, cara, a visão, eu vejo muito... Porque a gente fala muito sobre vida, né? Sobre ser humano, né? Não tem como fugir disso. Até quando você estuda artes cênicas, você estuda o drama, você estuda o bem e o mal, o positivo e o negativo, né? O tempo inteiro essa coisa do conflito, né? E a decisão de viver abundantemente, ela está disponível para todo mundo. É isso aí. Então a minha missão hoje é de alguma forma impactar as pessoas, né, de que elas possam sim ter acesso. É possível ter uma vida abundante, uma vida completa, uma vida plena. Não que seja fácil. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando de viver. A gente está falando de criar uma vida com significados reais, verdadeiros. Criar uma realidade nova, né, Gui? Sim. E às vezes você, talvez sem referências, você vira meio que só o que está de fora para dentro, né? Então está dentro da gente, a gente criar em nós essa vida cheia, essa vida de realização, a realização do sonho, família, profissional, economia, né? Saúde, vida social. Você ter isso dentro né, da tua jornada e você poder desfrutar em cada fase, né? Cada fase, quando você tem 18 anos, você desfruta de uma forma, quando você tem 30, você desfruta de outra forma, quando você tem 50, você desfruta de outra forma. Mas saber que essa tua história, de alguma forma, você está ali multiplicando o que é viver, né? Vamos viver, vamos estar inteiro, vamos para cima, vamos encarar os desafios, vamos poder, né, fazer isso ser uma realidade na nossa vida, né? E eu uso a arte para isso, eu uso o empreendedorismo para isso, eu uso as conexões, né? Eu de alguma forma tenho essa missão de poder, né, me conectar com as pessoas através desses recursos que Papai do Céu me deu. Bom demais. Demais. E completando, Gui, cara, para quem participou do acesso, né, que foi dia 13 de agosto, o Gui ele foi um speaker, né? Foi interessante porque talvez
talvez ninguém que estava lá, naquele ambiente, tinha visto o Guilherme como speaker num palco. Né? Como ator global, sim, mas como um speaker ali numa palestra. E realmente ali eu pude perceber que minha palestra foi depois da tua. Você me deixou numa saia justa ali, porque realmente o nível do teu conteúdo, o nível realmente da tua sensibilidade, o teu conhecimento sobre pessoas, realmente tenho certeza que grandes coisas nessa direção vai acontecer. Ô Charles, o Acesso foi um evento muito lindo porque vocês tiveram aí direção divina para poder imaginar, produzir um evento como se fosse uma só mensagem integrada a partir de todos os speakers. Sim. E aí todos os speakers, de alguma forma, se entrelaçavam, se complementavam. E isso foi a beleza do Acesso 360. Eu acho que quem assistiu online, quem esteve presente, quem pode ter acesso ao acesso, vocês aqui, de alguma forma, sabe que tem esse apoio, que tem essa conexão, que pode contar, né? Então, e tem novidade vindo por aí. Né? Tem mais e mais novidades vindo por aí. E um ponto bacana que o Charles falou, e o acesso, a gente está descobrindo isso agora também junto, é que pessoas que muitas vezes têm aquela mensagem guardada e são conhecidas pela carreira que tiveram, estão no acesso para isso, para despertar essa mensagem para o mundo. Então teve uma participante que falou assim, eu vim, mas eu fiquei perguntando para mim, o que é que Guilherme Berenguer tem para me ensinar? O que é que eu vou aprender com o Guilherme Berenguer? Ele falou bem assim. E para mim foi a melhor palestra. Então isso a gente tem descoberto. É lá. Muito louco, porque você nunca ignore o silêncio. Existe um barulho no silêncio que só você escuta. E uma hora esse silêncio se torna em som. Se torna em alguma coisa que vai ressoar e vai tocar na vida das pessoas. Porque quando você vê uma performance, por exemplo, Hugh Jackman, que é um cara que eu admiro, um cara que canta, sapateia, dança, interpreta, ele é um artista completo. O nível de preparação que esse cara faz, você não vê na performance. Você vê a performance, mas você não sabe o quanto ele teve que se preparar para poder, de alguma forma, estar ali naquele momento, brilhando e inteiro como ele está. Então, às vezes, a gente fala muito sobre... É que, assim, tem tanta coisa mais do mesmo na internet que fica até meio, né? Se você puder sair daqui com uma informação dessas frases, dessa troca de ideia que a gente está tendo aqui, se você puder aplicar uma informação e isso mudar a sua vida para melhor, deixa os comentários, troca ideia com a turma do Acesso, porque é isso que está fazendo o Acesso existir. Então, acho que, de alguma forma, você... assim, não tem muito... Não tem... Eu queria dizer que tem segredo pra caramba, cara, mas não. Ninguém acorda pulando da cama, tipo... É hoje. Pra mim, Gui, o segredo é se mover. É se mover. Sim. Porque eu tenho um entendimento que Deus habita em nós. E quando você se move, ele age. Sim. Então, tudo que está acontecendo aqui com o Acesso, em tão pouco tempo, mostra para nós esse mover. E estar aqui entre amigos e o pessoal da Se Connect, o Guilherme e tudo mais, eu comentei uma brincadeira logo cedo aqui, que vamos subir o nosso oceano, que os barquinhos também sobem, porque a gente tá junto no mesmo mar. Então, para mim, o segredo é se mover. Para mim é tudo. Mas é doido, porque, tipo, se você não se move, o que acontece? Você entra em depressão, você fica... Você morre. Exato. Então, quer dizer... Então, tipo, é o óbvio, é o simples. Toda vez que você se movimenta, você tem uma surpresa. Sim. É impressionante. Exato. Toda vez que você se movimenta, às vezes até, por exemplo, você estava querendo ir para algum lugar e você fica na dúvida, e daí você fala assim, não, eu vou. Aí você vai, você chega lá, você talvez recebe ali algo que talvez, seja algo muito diferente ou uma grande oportunidade que talvez você tivesse ficado ali parado, com água parada. E é muito doido, porque às vezes, assim, muitas vezes você acha que... Tipo, quantas informações a gente já ouviu de pessoas brilhantes que a gente admira, que você não lembra todo dia.
Aquela pessoa não faz parte da tua vida todo dia. E você vibrou. Olha que show que eu aprendi com fulano, com ciclano. Eu fui num treinamento e... Cara, 24 horas depois você tá com a tua família, com os teus desafios, com a tua vida, velho. É você, meu irmão. Claro que você tem um apoio, né? Você tem um supporting system, como o americano fala, mas dificilmente você vai lembrar dessas informações, que é a informação que você vai usar na sua vida. Então, o que a gente fala, o que a gente escuta de outras pessoas, o que a gente troca de experiência, serve sim de inspiração, de ativação, mas a vida real, velho, a vida real vai ser você dando o teu show pra você, entendeu? Tu vai brilhar primeiro pra tua esposa, tu vai brilhar para teus filhos, tu vai brilhar ali na simplicidade pro tiozinho lá que tá fazendo aniversário da portaria, que tu chegou e fala, ei, seu Paulo, beleza, parabéns, tu vai brilhar ali. Pô, Gui, encerramos? Eu tenho só uma mensagem final, né? Porque a tua mensagem lá no último evento foi muito marcante. Qual seria uma mensagem final, apesar de muitas que você já deu aqui, para impactar? Imagina ali a tua última chance para falar para alguém que vai estar assistindo isso. Talvez aqui em 2000, vou até colocar mais longe. Imagina alguém que está vendo isso em 2024. A gente está em 2022 para 2023. Em 2024, alguém que caiu de paraquedas aqui no Acesso Cast, no teu episódio. O que é que você diria para essa pessoa? Tanta coisa vem na cabeça, cara. E eu me sinto agora quase como um compromisso de... Mas ao mesmo tempo é tão simples. Porque se eu pudesse deixar uma mensagem para você que está escutando agora para o resto da sua vida, é você sempre se colocar na condição de estudante da vida. E você está sempre sabendo que você pode aprender, você deve aprender. Escreva a sua própria história, ame o próximo, ame a si mesmo, ore, faça orações diárias. Orar significa conversar com Deus da forma mais simples possível. Chore quando necessário, mas só por 5 minutos, talvez 3. Muito bom, Gui! Muito bom, cara, muito bom. Gente, olha, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu queria aqui agradecer a nossa audiência, agradecer também os nossos parceiros, né, Wendel, os nossos patrocinadores. Sabe, Gui, hoje nós temos um grande prazer de poder ter muitas pessoas envolvidas com o acesso, com esse coração mesmo, entendendo o movimento acesso. O movimento Acesso, ele realmente tocou o coração de muitas pessoas e eu percebo que patrocinadores como esses e como outros também que estão junto com a gente no Acesso faz muita diferença porque eles estão nos ajudando a fazer tudo o que a gente tem para fazer, que é uma grande missão, que realmente assim é algo que a gente sabe que envolve pessoas, envolve futuros, envolve conexões, envolve acessos, né? Então, agradecer aqui em especial a Se Connect Orlando, mais uma vez o Lê, a Lu, né? E também a Smart Properties, né? Que realmente, assim, a pessoa que acreditou na ideia do podcast, tá junto com a gente na ideia do podcast. E para finalizar, assim, nessa direção, eu queria que você entendesse que tudo isso que está sendo feito aqui não é para a gente ter o tempo para poder falar sobre nós. Tudo isso é sobre você. Porque talvez, se lá atrás, de uma outra forma que hoje existe a tecnologia, não tivesse uma pessoa que tocou no meu coração, ou talvez que falou sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu não estaria aqui hoje e a minha história seria diferente da história de hoje. E eu tenho certeza que isso acontece também com o Gui e com o Wendel. Isso aí. Então, né, Charles, pra gente encerrar, se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo foi interessante para você. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente para as próximas novidades. Guilherme foi o primeiro, vão vir muitos outros. Possivelmente vamos gravar também com ele aí, eu já vejo aí 2023 ou 2024 aí um
um próximo acesso. Você foi muito cast. modesto no teu pedido. Compartilha, parte pra cima. Esse negócio é pra influenciar a tua vida, a vida dos teus amigos, quem tiver por perto, né, Gui? Então tem que compartilhar mesmo, curtir ali, fazer tudo que tem que fazer. É isso aí, pô. Isso aí, então temos aí o Acesso Cast e o corte do Acesso Cast, você vai poder acompanhar. Acompanha, tá tudo no link da descrição aqui desse episódio e vamos pra cima, né, Charles? Se inscreve, aperta o sininho.